Hola a Olá, todos, buenas noches o buenas tardes a todos los que nos estáis acompañando hoy. Me llamo Isabel Lorenzo y en nombre de todo el equipo de Sembra Formación os doy la bienvenida a nuestro primer webinar del ciclo de webinars gratuitos en fisioterapia sobre fisioterapia dermatofuncional. El tema de hoy es la fisioterapia dermatofuncional en el tratamiento de cicatrices. Para hablaros de este tema, tenemos con nosotros una de las mayores especialistas internacionales en fisioterapia dermatofuncional, la fisioterapeuta Patricia Frois. Hola Patricia, buenas tardes, ya que nos acompaña desde Brasil y muchas sim. gracias por aceptar este reto. Graças, Isabel. Buenas tardes, buenas noches. Aqui em Brasília estamos à la tarde todavía e é um prazer estar com vocês e vamos falar de dermatofuncional. ¿Verdad? Patricia, además de ser una excelente profesional, es también una inspiración para nosotros. Su trabajo ha llegado a todas las partes del mundo y ha permitido que la fisioterapia dermatofuncional crezca cada vez más. De hecho, nosotros ya trabajamos hacía muchos años con Patricia y es un orgullo tenerla con nosotros, tenerla como profesora en nuestros cursos. Patricia es la coordinadora de un curso muy especial que hemos acabado de lanzar, el Dermatofisio Expert. Quizás podemos hablar un poquito más sobre él en el fin del webinar. Antes de cederos la palabra, quiero dejar un mensaje para las personas que nos acompañan hoy. Y es que tenemos una sorpresa muy especial preparada para ellos, pero solamente la compartiremos al finalizar este webinar, así que estar muy pendientes. Os invitamos también a participar activamente en este webinar, enriqueciéndolo aún más con vuestros comentarios y preguntas para Patricia a través del chat. Le echaremos después un vistazo al fin de la presentación de Patricia. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Y ahora sí, Patricia, os dejo para que dé comienzo este webinar. Muchas gracias. Graças, Isabel. Vamos empezar hablando. Voy a compartir con ustedes la pantalla y ahí empezamos la parte de la clase. Bien, solo me diga, Isabel, si está todo ok. Sí, Patricia. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, ok. Bien, yo soy Patricia Frois, como me presentó Isabel, soy de Brasil. Tengo una formación muy dedicada a la parte de dermatofuncional, ya que soy especialista en esa especialidad y trabajo hace 30 años más o menos en eso. Aparte, soy también investigadora, tengo formación de doctorado, pós-doctorado y me dedico a la investigación científica dentro de lo que es dermatofuncional. Y bien, vamos a hablar un poco de algo que me encanta y que es una práctica que tengo siempre dentro de mis actividades, que es el tratamiento de las cicatrices. Yo me dedico muchísimo a la parte de cirugía plástica, postoperatorio y a todo que está relacionado a la cirugía plástica estética y también un poco a la parte reparadora. Hablar de cicatrices es algo que es muy general porque encontramos cicatrices no solo en pacientes de dermatofuncional específicamente, pero también en pacientes de posparto, pacientes de ortopedia. Y siempre me llamó la atención que los colegas tienen muchas dificultades de hacer un abordaje desde la prevención del tratamiento de la cicatriz, cuando es posible la prevención, y cuando es posible también hacer un abordaje más precoz. Y todo eso hay que saber más de cómo es el comportamiento de la cicatriz,
quando se pode manejar, quando se pode pôr a mão, equipamentos, agentes físicos, todo isso é o que nos dedicamos em dermatofuncional. Dermatofuncional é uma especialidade da fisioterapia que se ocupa de la parte, que se dedica a la parte de tratamento de la piel, desde los tratamentos que são mais estéticos hasta los tratamentos mais reparadores, como las cicatrices. Então, la dermatofuncional, pensando em uma abordagem de la cicatriz, te apresenta uma quantidade de possibilidades de atuação, desde a parte manual hasta a cosmetologia, que pouca gente conhece. O fisioterapeuta não tem muito contato com a cosmetologia dentro de sua formação, mas é muito interessante o que podemos fazer com essa parte. Também, a dermatofuncional tem como recursos a parte de agentes físicos, que são também opções de tratamento muito efetivos e que hoje temos cada dia mais evidência científica. O que é uma cicatriz ideal? Que é uma cicatriz que todos esperam, os pacientes? Uma cicatriz plana, de color mais clara, quase o mesmo que a pele normal, flexível, que tenha flexibilidade para que não apresente retrações, aderências e que não tenha dolor. Então, a cicatriz ideal é o sonho e muitas vezes as lesões, a vezes por traumas ou por cirurgias plásticas ou não, a vezes não alcançamos esse tipo de cicatriz. E também, claro, há as anormalidades estéticas, as cicatrizes que não estão dentro de um padrão estético de cicatriz. E, claro, uma cicatriz inestética não só te pode comprometer a parte funcional, mas que também pode afetar a parte emocional, a autoestima. Então, tratar uma cicatriz também está dentro dos tratamentos da saúde, porque uma boa saúde há que ter bem-estar, não só físico, funcional, mas também a parte psicológica e social. Uma pessoa com muitas cicatrizes inestéticas tem dificuldade em se apresentar dentro da sociedade. Bem, dentro das cicatrizes inestéticas, temos uma classificação que é a mais, que mais a literatura habla, as cicatrizes atróficas, as hipertróficas e os queloides. As atróficas são lesões bajas, deprimidas, generalmente com discromias. As hipertróficas já são lesões também, a vezes, discrômicas, mas sempre salientes, fibróticas, e que têm relação com a área onde temos a lesão. Pero os queloides são tumores, generalmente rígidos, e que têm um color brilhante, dolor, e principalmente é molesto por la alteração de sensibilidade. Pero vamos a ver algumas fotos e algumas coisas para ilustrar, para que mirem como são as cicatrizes atróficas. A primeira, que tem aí uma pérdida grande de tecido por uma infecção. Então, com a depressão da pele por falta de tecido para rellenar essa região. E uma cicatriz de aplicação de esteroides, de corticoides injetáveis, que a vezes se destrói o tecido de sustentação, e a vezes uma cicatriz que era hipertrófica se queda e se cambia a atrófica. As cicatrizes hipertróficas generalmente são inestéticas, estão sim na região onde temos a herida, mas a vezes se tem um pouco mais de tecido, volume de tecido, e quando se remove, quando se retira essa cicatriz, ela não volve, ela não aumenta. Então, é uma cicatriz que, por la cirurgia, se consegue resultados estéticos muito bons. Ou também por meio de tratamentos. Alguns tratamentos médicos, medicamentosos, como corticoide, e também alguns agentes físicos. Ela é possível de se quedar parecida ao color da pele, porque é, em máximo, uma desorganização das fibras colágenas.
Pero el queloide es muy complejo. Es una alteración que es muy frecuente en personas de color más morena, pero claro, comparada a toda la población, es rara, es rara. El queloide tiene relación con la genética, a veces un poco con la parte hormonal. No es solo más colágeno, es más colágeno de característica dura, de color, la piel de color escura, a veces tiene una apariencia muy fea, muy grande, porque el queloide está muy sensible a cualquier estímulo que va a producir más colágeno. Inflamaciones, injeciones, perfuraciones, todo que se hace en un queloide se hace aumentar su volumen por un proceso inflamatorio. Entonces, si hay una cirugía, por ejemplo, para remoción de un queloide, él vuelve en esa recurrencia más grande, con más volumen, porque hay ahí un proceso inflamatorio. Por eso su tratamiento es cirúrgico y radioterápico. Tiene que se usar la radiación beta para inhibir la producción excesiva de factor de crecimiento beta 1, que es el factor que está alterado cuando la persona tiene esa característica genética. Es raro un queloide en mano, en pies, en axilas, en cuero cabeludo, pero otras regiones como facial, la espalda y tronco, generalmente es más frecuente. A veces la persona pasa toda la vida y no sabe mucho que tiene el queloide, pero cuando tomamos la vacuna, cuando ponemos un aro, cuando tenemos una acné, puede tener la presencia ahí de una cicatrización muy exagerada por la transformación de factor de beta, TGF, beta 1, que es un factor de crecimiento. Él estimula y muy rápido la producción de un tejido cicatricial y algo que es muy pequeño se queda grande. El queloide también tiene un aspecto más oscuro, rígido, y el peor de todo es que duele mucho. A veces te pica, a veces te duele, a veces te quema. Entonces, muchas veces las personas tienen dificultad de saber, ¿yo tengo un queloide o yo tengo una cicatriz hipertrófica? Y en la verdad es muy simple. El diagnóstico diferencial es la sensibilidad. Una persona que tiene una cicatriz muy fea, muy grande, más grande que la área de lesión, en general, que se presenta como un queloide, hay que preguntar si esa cicatriz lo molesta. Te quema, te pica a veces, no es todo el tiempo, pero a veces el queloide te acorda que él está ahí. Entonces, eso es característico solo del queloide. Y es por eso que tiene esa diferencia que muchas veces sirve para un diagnóstico más preciso, más seguro. Entonces, si quieren saber, una cicatriz que un paciente presenta que no es, que es una apariencia de queloide, para confirmar hay que preguntar de la sensibilidad. Y hay una cosa que mucha gente pregunta, que es la adherencia cicatricial. ¿Cuál es la diferencia entre adherencia cicatricial y cicatriz atrófica? La diferencia es que las dos son iguales porque tienen tejido fibroso, y que también son inestéticas. Pero una adherencia cicatricial es una lesión de muchos planos. Entonces viene desde el plano profundo al superficial y a veces tiene relación de capas de profundidad de un plano más profundo con otro más superficial. Por ejemplo, ahí en la foto tenemos una foto de una cesárea y en ese caso la cesárea tiene una retracción, una fibrosis a nivel del útero más profundo, pero también tiene fibrosis y tejido cicatricial en la parte más superficial, porque el médico fue cortando y suturando desde el plano más profundo hasta el más superficial. Y a veces los planos se quedan irregulares y ahí genera una adherencia cicatricial.
O tratamento preventivo é sempre ideal para que a cicatriz se quede mais estética. A compressão, a imobilização, a limpeza, são coisas muito importantes para o cuidado da cicatriz. Mas também os tratamentos curativos, como o drenaje, os cosméticos, o taping, as técnicas manuais e os agentes físicos também. Sempre las cicatrices, los médicos utilizan protección. Cuando están los primeros días y hay depósitos de fibrina, hay necesidad de barreras para contener la fibrina, para evitar el contacto con medio externo, contaminación. Entonces, en general se usa no sé cómo es, cada país habla un nombre, aquí en Brasil se habla micropor, pero esse tipo de estrutura é específica para a proteção da cicatriz. A vezes se usa solo, a vezes se usa com gasa. A compressão é importante. Uma cicatriz que tem uma compressão leve, pouca, vai ter aí pouco a inibição de seu aumento, mas não pode ser uma compressão forte, porque senão se diminui la vascularización y el drenaje linfático. Entonces, hay que mantener una compresión más tranquila y, claro, no que sea constante todo el tiempo. Hay estudios que muestran que la compresión debe ser alternada. Se comprime un poco, se descansa un poco, para también no existir una baja de la vascularización. Hay algunas cosas para compressão e para proteção, como as siliconas, que a vezes vêm só com vaselina, algumas têm só substância hidratante, como ácido hialurônico, mas há algumas que só água, então são para só proteção. Mas há também as siliconas que vêm com corticoides, que são siliconas para usarmos depois que a cicatriz já está com seu processo finalizado. Em geral, uma cicatriz, hasta 45 dias está em la fase de cicatrização. Passado 45 dias, tem um aspecto branco, color de la pele ou rojo. E desde aí vamos a saber se está ativa, porque é roja, ou se está com seu color de pele, muito parecida à pele, se já está madura, se já está com a fase de cicatrização completa. E em casos onde há uma cicatriz ativa roja, aí sim se recomenda silicona com corticoide, pero isso depois de 45 dias. Quando temos uma cicatriz, sempre nos preocupamos com a limpeza. O melhor é deixar passar água quando se ducha. Se quer usar uma coisa para limpar, soro fisiológico. Evitar antissépticos muito fortes, cáusticos, que em geral irritam a cicatriz, e povidine, que é essa substância polovinil pirolidona, que aqui em Brasil falamos povidine, a gente usa muitíssimo para limpar a pele quando está dentro do quirófano, pero isso é para limpeza de quirófano, não é para um tratamento da cicatriz. E na cicatriz evitamos qualquer tipo de medicamento que seja uma coisa mais abrasiva. A imobilização é algo que prejudica muitas vezes quando temos aí muito tempo de imobilização. Pero claro, há que ter mobilidade do paciente para que tenha uma formação de um tecido mais elástico. É claro que mobilizar uma cicatriz, há que saber muito em que momento, de que maneira, quando isso é possível, porque com o tempo o tecido também fibrosa e muitas vezes as cicatrizes se quedam muito aderidas e a vezes hipertróficas. Então, vamos falar disso um pouco mais adelante. Para que hacemos um drenaje ao redor da cicatriz? Não sobre, ao redor. Sempre para favorecer a formação de anastomoses e melhorar também o trabalho do sistema linfático,
dejar menos denso o tecido. Quanto mais edema eu tenho, mais tensão eu tenho na cicatriz. Cicatriz não combina com tensão, não combina com tração. Cicatriz não deve estar traccionada, não deve estar tensionada, porque isso todo vai a prejudicar sua evolução. Por isso, o drenagem é interessante ao redor, em fases onde a cicatriz está em evolução. Se habla muito do taping, de las vendajas funcionales. É claro que esse tipo de tratamento é um tratamento elástico, se permite a libertad, a melhora miofacial, se pode trabalhar drenagem linfático, melhora do dolor, do edema, mas sobre a cicatriz devemos evitar, principalmente nos primeiros 45 dias. Ideal que se trabalhe ao redor, e eu prefiro só quando a cicatriz está cerrada, não tenha nenhuma deiscência, não tenha nenhuma complicação. Tape não combina, não é interessante quando há cicatrizes abertas, com sofrimento, com deiscência, e o uso do tape ao redor para melhora do movimento, para facilitar as tensões e trazer o vetor de força ao centro, pode ser algo interessante, mas não sobre a cicatriz antes de 45 dias. Depois, não há problema. Uma coisa que muita gente pergunta é quando eu posso mobilizar a cicatriz, quando posso pôr a mão, fazer uma mobilização. Depende que tipo de cicatriz estamos falando, que hilo foi utilizado. Há hilos que são hilos de nylon e que deixam esse aspecto na cicatriz, um aspecto feio, inestético. E nesses casos, que são cicatrizes muito frequentes em cirurgias ortopédicas, em situações de trauma, fraturas, isso, quando se saca os pontos, já devemos estar trabalhando, porque o hilo de nylon produz muita fibrose, tem a capacidade de segurar bem o tecido, mas também tem uma capacidade de produzir tecido cicatricial. Já o outro tipo de hilo, que é absorvível, é muito utilizado para cesárea, abdominoplastia, cirurgias de mama, todas as situações que são cirurgias estéticas e que queremos uma cicatriz bonita. E nesses casos, é melhor esperar até que a cicatrização avance. Se eu manipulo, se eu trato uma cicatriz com esse hilo antes de sua total cicatrização, pode ter não só uma deiscência, mas também hipertrofia cicatricial. Por lo tanto, é melhor que, em casos de hilo absorvível, esperar que a manipulação sobre a cicatriz aconteça depois de 45 dias. Em caso de hilo de nylon, se pode fazer isso desde a remoção de los pontos. Então, se mobilizar não é simples. Há que saber muito e conhecer bem que hilo foi hecho a sutura. Se eu empeço em uma cicatriz a fazer movimentos para fora, se vai criar aqui um tecido cicatricial muito forte. Então, depois vou ter uma cicatriz hipertrófica por culpa de minha manipulação precoce. Por isso, há que avaliar que hilo foi utilizado e que manobra está querendo utilizar, com que objetivo. Aqui vou mostrar um vídeo com uma manobra onde a cicatriz pode ser uma cicatriz antes de 45 dias, mas como o vetor de força é central, não há nenhum problema estar mobilizando. Então, depois de 15 dias, com a retirada de pontos ou quando é absorvível, é uma manobra que não afeta e eu posso fazer tanto desse lado quanto do outro, porque o vetor de força é central. Então, eu uso essa manobra ou quando se saca os pontos em hilo de nylon, ou em caso de hilo absorvível, eu espero em mais ou menos 15 dias. É uma das poucas manobras que podemos fazer, pero ao redor, porque o vetor de força não afeta a cicatriz. Então,
Cuando estoy trayendo para el centro, la manipulación es positiva. Si yo estoy traccionando para afuera, estoy haciendo una manipulación negativa, mismo que sea sobre la cicatriz. En ese momento, antes de 45 días, con un hilo que sea absorbible, es mejor realmente esperar. Y hay algunas publicaciones como ese artículo, que es de una colega aquí de Brasil, y que foi publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, onde ela apresenta prevenções para cicatrizes e fibroses, utilizando não só os tratamentos que já falei, e também o agente físico que vou falar, mas também algumas substâncias nutricosméticas, como o colágeno hidrolisado, que são proteínas e que vão dar uma qualidade melhor à cicatriz, substâncias antiglicantes, que são substâncias que previnem a glicação da proteína e que facilitam a presença, a disponibilidade de proteínas, mientras a cicatriz está em processo de cicatrização. Pero claro, também se habla aí de alguns agentes físicos, del drenaje, que já falei, del taping, pero também de microcorrentes, da fototerapia, que são muito interessantes. Todos esses recursos podem ser utilizados para cicatriz. São recursos fisioterapêuticos, os massajes, as técnicas manuais, a liberação miofacial, que não só é de miofacial, mas também de fascias superficiales. E eu necessito saber hasta onde foi o trauma para manipular esse tecido e saber que as manobras sempre têm que pensar em vetor de força. Se é antes de 45 dias, como é o vetor de força? Para fora ou para o centro? E aí, pensar nisso para manipular. E da electrotermofototerapia, temos aí as microcorrentes, que são excelentes para a cicatrização, o ultrassonido, que é utilizado ao redor da cicatriz antes de 45 dias, a radiofrequência, que também pode melhorar cicatrizes hipertróficas, utilizamos para fibroses que temos aí ao redor das cicatrizes. Em Espanha se habla muito de la TK, pero para utilizar as diatermias em cicatrizes, há que utilizar com temperaturas de 37 graus máximo, se o objetivo é absorção da fibrose. As diatermias, como radiofrequência e TK, elas devem ser utilizadas generalmente depois de 45 dias, e em caso de cicatrizes ativas, rojas, há que ter cuidado porque são inflamatórias e podem aumentar a presença do processo inflamatório. Pero se é uma cicatriz que não tem mais características ativas, aí sim podemos estar utilizando. O uso da carboxiterapia, que é uma terapia que usa o gás de CO2, e nesse caso, o gás carbônico entra dentro do tecido por meio de uma aguja e se faz uma distensão das travas fibróticas e melhora cicatrizes atróficas, deprimidas, com aderências também, é um tratamento muito eficaz. Pero, em alguns países, o fisioterapeuta não pode utilizar, aqui em Brasil, sim, somos autorizados, e o efeito não é só do efeito químico da presença, onde há muito gás carbônico, também vai ter muito oxígeno. Então, é um efeito químico e um efeito também mecânico por la distensão causada pelo gás. O ozônio, que é a presença de gás de ozônio, e que tem muitos efeitos interessantes, não só químicos, mas também mecânicos. E a terapia taping, que, como já expliquei, pode ser utilizada previamente ao redor e depois de 45 dias para a mobilização da cicatriz, se há uma necessidade. A fototerapia, para mim, é um dos mais efetivos tratamentos para cicatriz e mais amplo, que tem muitas possibilidades.
Lamentablemente, muchos países que hablan español no hay mucha fototerapia, LEDs o láser, y con eso tenemos muchas dificultades de usar. La terapia láser es una terapia colimada para pequeñas cicatrices. La terapia LED es una terapia más abierta para grandes cicatrices. Y tanto uno quanto otro tiene longitudes de onda que tienen efectos específicos, por ejemplo, para estimulación de fibroblastos. El LED en fibroblasto activa la presencia de esa célula y aumenta el colágeno. Y aquí miramos algunas posibilidades, no solo de tratar cicatrices que están abiertas, que están con dehiscencia, como heridas, diferentes. En ese artículo comparamos, que es un artículo que publicamos nosotros, diferentes longitudes de onda y miramos que la longitud de onda roja, que es 680 nanómetros, es la más efectiva, sea en láser, sea en LED. Y también aquí ese artículo en heridas muestra cuánto, comparado rojo y verde, cuánto es mejor la terapia roja comparativamente al verde, a longitud de onda de 550 nanômetros. Esse é um artículo falando de quando já temos a cicatriz hipertrófica, como melhorar, como diminuir a hipertrofia, e há diferentes longitudes de onda para isso, como a luz azul, que é inibidora de fibroblasto. E nesse estudo que eu hice, quando hice meu pós-doutorado em Universidade de Birmingham, vimos também que o LED em neutrófilo aumenta a presença dessa célula e facilita a absorção de situações de necroses. Então, o LED rojo, 630 nanômetros em necrose, melhora e muito rápido lesões de necrose, porque a célula neutrófilo é uma célula como um basureiro e limpa a lesão. Também a fototerapia se pode utilizar para cicatrizes hiperpigmentadas com manchas, porque baixa a pigmentação, faz uma alteração química em la melanina, inibe a tirosina, que é uma enzima que transporta o pigmento, e faz também, por sua ação de produção de radicais livres, uma destruição e uma inibição de melanócitos e queratinócitos. Então, aqui, nesse estudo histológico, miramos em uma cicatriz hiperpigmentada de queimados, que o queratinócito que transportava o pigmento, com a aplicação de LED azul, diminuiu e se quedou só na parte basal do epidermis. Com isso, não temos pigmentação e se melhoram as manchas. Então, a fisioterapia dermatofuncional na cicatriz tem muitas possibilidades de prevenção e tratamento, melhora das condições funcionais e estéticas. É claro que quando fazemos uma formação, por exemplo, em Fisiodermato Experts, vamos falar de isso de maneira mais aprofundada, mostrando de que maneira vamos fazer terapias manuais, aplicar taping, de que maneira podemos usar os agentes físicos, que parâmetros podemos utilizar, quais são os agentes físicos mais efetivos, como aplicar. E há muitos recursos e possibilidades de ajuda com os tratamentos da dermatofuncional, da fisioterapia em geral, porque fototerapia, eletroestimulação, tudo isso já são coisas que temos em la fisioterapia. É claro que tudo isso há que conhecer mais de los parâmetros, de los estudos científicos e de la experiência clínica, que é o que vamos aí fazer na formação. É possível trabalhar em equipo e é muito importante que o médico trabalhe em conjunto com o fisioterapeuta e conozca nossos recursos, e cada cicatriz tem uma necessidade, e por isso usamos o racionamento clínico todo o tempo. Então, era essa minha apresentação, uma ideia de quantas e de muitas possibilidades de tratamento que podemos fazer
cuando utilizamos la fisioterapia dermatofuncional con el objetivo de trabajar las cicatrices. Es eso, Isabel. Bueno, Patricia, muchas gracias. Excelente webinar. Entre tanto, voy a pedir a las personas que nos están viendo para dejar algunas, quizás tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat, porque en este momento tenemos solamente una pregunta, así que les podemos dar más algún tiempo caso quieran hablar con usted. Para que hagan las preguntas con tranquilidad y que así se pueden ir a saber un poco más de esa información, de ese tipo de información. Bueno, a ver qué tenemos aquí la pregunta de Paula Luna que dice lo siguiente. Muchos cirujanos recomiendan la limpieza de la cicatriz en el hogar con alcohol. ¿Esto está bien o no es recomendable? Gracias. Paula, sería interesante, claro, si yo uso una vez o otra vez, pocas veces, no va a tener tanto problema. El problema es que si estoy siempre aplicando algo tan abrasivo como alcohol, que es algo que reseca, deshidrata, y toda cicatriz deshidratada tiene más dificultad de su evolución. Entonces, no sería ideal. El soro fisiológico es lo más ideal. Ni álcool, ni éter, nada de eso. Bueno, perfecto. A ver qué tenemos aquí. Otra pregunta de Mac. ¿La luz polarizada, con filtro amarillo es eficaz para acelerar el proceso de cicatrización? Había leído que se aplica cuando el láser ya no funciona. Bien, la luz polarizada es muy efectiva. Hicimos un estudio comparativo incluso con comparación de la luz polarizada, láser rojo, que es lo que más utilizamos, y la luz polarizada tuvo una respuesta muy efectiva, muy rápida. Y a mí me gusta bastante, me gusta mucho la luz polarizada. Pero no es por eso que tenemos que pensar que la luz láser no va a funcionar. Va a depender de qué objetivo tiene, en qué fase de la cicatrización está, y la luz de láser, dependiendo de la longitud de onda, porque la diferencia es que la luz polarizada tiene todas las longitudes de onda, y un láser va a tener que sea rojo, infrarrojo, que va a ser verde, que va a ser azul. Entonces, si está bien la longitud de onda para el objetivo que tiene, no hay posibilidad de no funcionar. Funciona. Hay evidencias, muchas evidencias científicas. Pero la luz polarizada sería algo, es como tener un aparato más completo, con más posibilidades, pero también no es todo el mundo que tiene acceso a una luz polarizada. Entonces, por eso no podemos decir que el otro no funciona y por eso usamos la luz polarizada. Muy bien, tenemos otra pregunta de Linda. ¿A partir de cuánto tiempo podemos empezar a trabajar en cicatrices queloides y hipertróficas? Bien, Linda. Cicatrices queloides no tenemos mucho que hacer. Nossos tratamentos não são tão efetivos e a maioria dos tratamentos são médicos, cirúrgicos acompanhados de radioterapia, beta-terapia ou corticoides. O que usamos muitas vezes são coisas inflamatórias e vão estimular o queloide, então não são efetivos. E são diferentes. Queloides, tumor, cicatriz hipertrófica é outra coisa. Para cicatrizes hipertróficas, sim, podemos trabalhar. Podemos trabalhar antes de 45 dias ao redor, dependendo do tipo de hilo, que foi isso que eu expliquei, e depois de 45 dias sobre a cicatriz, caso ela já não esteja mais roja. Se está roja, seguimos ao redor. Então, não é uma resposta simples, Linda. Trabalhar em cicatriz necessita racionamento clínico.
Bueno, y ahora aquí otra pregunta. ¿Las cicatrices queloides se pueden tratar aunque ya han pasado aproximadamente 10 años o más? Como expliquei, os queloides têm que ser tratados de maneira efetiva por um tratamento médico. E se é por um tratamento médico, não há nenhum problema se já tem mais tempo. Tem só que está utilizando o tratamento adequado. Muy bien. ¿Qué recomienda para terminar de cerrar una úlcera por presión con agente físico? Bien, los agentes físicos más recomendables para úlceras son la fototerapia, longitud de onda rojo y la microcorriente. Son muy efectivos. Los dos pueden ser utilizados en conjunto, al mismo tiempo incluso, y van a tener una respuesta muy efectiva. Carla nos pregunta, ¿es eficaz la utilización de microelectrólisis percutánea sobre cicatrices viejas? Eu mirei algumas coisas, Carla, não estudos científicos, mas experiências de colegas que utilizam a microeletrólise, como a colega Verônica Beloco, tem alguns casos de uso desse tipo de estímulo galvânico para a melhora da cicatriz vieja. Mirei algumas fotos e pus em livro que estou escrevendo em espanhol, pero não tenho experiência de usar esse tipo de corrente e de terapia em cicatrizes, pero os colegas gostam muito. Otra, un queloide que aún está presente pero es pequeña, ¿puedo seguir tratando con LED hasta que desaparezca? Se é queloide, não desaparece. Esse diagnóstico provável está mal, ou há algum problema aí de compreensão, porque queloide não vai desaparecer, não tem tratamento fisioterapêutico e um LED não vai conseguir cambiar o queloide, só a parte de medicamento. Aparte, há uma possibilidade de terapias fotodinâmicas com medicamento. Aí sim, terapia fotodinâmica, que seria a luz, pero com medicamento. E nesse caso, necessitamos de la recomendación médica. Antonina pregunta, ¿la fuerza de tracción de la cicatriz antes de 45 días es hacia adentro o siempre es hacia adentro? Não. Hasta 45 dias necessita que seja hacia adentro. Depois de 45 dias, depende de tu objetivo, Antonina. A vezes necessita direcionar diferentes direções para melhorar, por exemplo, uma aderência ou uma fibrose. Yesenia, ¿el alta frecuencia con electrodos de cristal también sirven para cicatrices? Bem, a alta frequência é um tratamento mais antigo, tem sua associação com corrente elétrica e ozônio, por sua característica de dissipar, liberar o ozônio em meio do ar. Com isso se perde muito, porque o ozônio é uma molécula instável e em contato com o ar se perde. Então, a alta frequência tem suas limitações, não é um tratamento que tem a mesma capacidade, por exemplo, que a ozonioterapia. Então, é um pouco limitado para isso. Sara pregunta, ¿luego de 45 días se puede utilizar vendaje en operaciones estéticas como una liposucción si aún está inflamada? Sara, é difícil com 45 dias a paciente estar inflamada. Generalmente, em uma liposucção, esse processo inflamatório se termina antes. Pero, claro, o vendaje se pode utilizar em fase inflamatória. Para que sepa, aqui em Brasil temos o taping, os vendajes intraoperatórios. E isso está dentro da fase inflamatória. Então, não há problema. ¿Estos métodos sirven también para manchas oscuras de eczemas? Las manchas de origen de eczemas, se puede utilizar algunos tratamientos parecidos con lo que utilizamos para
las hiperpigmentaciones, para cicatrices hiperpigmentadas. Pero hay que mirar y saber un poco más y asociar medicamentos porque el origen no es la misma y el eczema tiene características diferentes. Bueno, de momento no tenemos más ninguna pregunta. Podemos esperar más un poco de tiempo. Bueno, ya hemos colocado la sorpresa para quien desea saber un poquito más sobre este tema, quien quiere aprender más. Tenemos dos opciones. Tenemos en octubre un curso presencial con Patricia en Madrid, pero sabemos que tenemos personas que nos acompañan de todo el mundo y tenemos un curso 100% online que es el Dermato Physio Expert, perdón, y que Patricia nos puede hablar un poquito mejor. Además de Patricia, también está Verónica Belloco, que Patricia ha mencionado. Patricia, ¿qué podemos esperar de este curso de Dermato Physio Expert? Es una formación online muy completa, son 5 módulos y más o menos 125 horas, donde el alumno tiene no solo las clases online, teóricas, demostrativas, prácticas, pero también un acompañamiento para las dudas, un acompañamiento de tutoría con los profesores y un abordaje muy completa de la fisioterapia dermatofuncional. Tenemos desde la parte de patologías, evaluación, los tratamientos, las patologías, la parte de agente físico, que va a estar Verónica Belloco, colegas que van a hablar de cosmetología para dermatofuncional, taping y también la parte de cirugía plástica, donde yo voy a estar hablando de la parte de la cicatriz con más tiempo, con más aprofundamiento. Muy bien, perfecto. Y nosotros estamos aquí para cualquier duda que puedan tener. Van a recibir también el correo con estas sorpresas. Y bueno, Patricia, por último me gustaría hacerle una pregunta porque de hecho la fisioterapia dermatofuncional es un área que crece de día para día. ¿Por qué es que el fisioterapeuta debe apostar en este área? ¿Cuál es el gran factor diferenciador con relación a las otras áreas de la fisioterapia? ¿Por qué se debe especializar en esta área? Bien, la fisioterapia es un área que tiene muchas especialidades, pero yo seguramente para mí la más nueva y la más que está acompañando más el crecimiento del mercado es la dermatofuncional. Porque hoy no solo hay muchas evoluciones tecnológicas para la parte reparadora, como yo hablé ahora, también para la parte estética, pero hay una busca, hay un interés muy grande de la sociedad por los tratamientos y tratamientos que sean con base científica, con conocimiento, y el profesional de fisioterapia tiene una base de conocimiento muy interesante en relación a esas herramientas manuales, aparatología, todo eso. Entonces es algo que probablemente va a abrir un mercado, un espacio de trabajo para ese profesional muy atractivo, no solo de pacientes, pero también de la parte económica. Muy bien, de acuerdo. Bueno, Patricia, yo creo que en este momento nos resta agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Si tenéis alguna duda sobre alguno de estos cursos o cualquier cosa que nos quieran comentar, pueden utilizar este correo. Y bueno, Patricia, muchas gracias por aceptar este reto y por este excelente webinar que yo creo que, bueno, que ha transmitido muchos conocimientos a las personas que tienen interés en esta área de fisioterapia dermatofuncional. Bien, muchas gracias por la invitación, Isabel, que siempre me invita para eventos, para actividades de cursos. Para mí es un gusto hablar y llevar conocimiento de la dermatofuncional siempre a muchas personas
incluso los que hablan español, que probable que conocen un poco menos de esa especialidad. Y bien, si tiene necesidad, dudas, preguntas, me pueden seguir ahí en las redes sociales, que será un placer estar respondiendo, contestando lo que es posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao.